Boa noite. Começou o período de pagamento do IPVA. Confira as formas de pagar e as datas. Prazo para recadastramento biométrico obrigatório vai até o dia 9 de fevereiro. O Tribunal Eleitoral Regional de Uberlândia vai realizar mutirões para atender quem precisa fazer a revisão da biometria. Restaurante Universitário do Campo Santa Mônica está com novidades. O TVO Notícias começa agora. O período de pagamento do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e demais tributos como seguro DPVAT e a taxa de licenciamento já começou. No caso do IPVA, os donos de veículos têm entre 10 de janeiro e 31 de março para quitar a taxa. Por enquanto, o que está sendo solicitado é a documentação de 2017, mas daqui a alguns dias esse panorama muda. O pagamento do IPVA 2018 e demais tributos, como o seguro DPVAT e a taxa de licenciamento, já pode ser realizado. O senhor Lázaro diz que já pagou a primeira parcela do IPVA. Toda a vida é uma das primeiras coisas que eu acredito que o motorista habilitado, certificado no trânsito, ele tem que estar tanto habilitado no carro como também na pessoa, porque não adianta só o carro ou então só a pessoa. Então, por tudo, para mim, eu estou em dias. Silvério diz que estava só esperando receber o salário para pagar o IPVA e que também mantém toda a documentação da moto regularizada. Eu sempre pago, porque é lei e a gente tem que estar sempre com a lei, porque se você andar errado, você vai acabar ficando mais caro, você vai arcar com todas as despesas. Então, eu acho isso importante. Mas nem todos os motoristas estão com a documentação do veículo em dia. No último quadrimestre do ano passado, foram removidos mais de 2.500 veículos em Uberlândia, só pelo 32º Batalhão de Polícia Militar. 90% devido a problemas na documentação. Além disso, foram 4.496 autos de infração lavrados e quase 60% deles por conta de impostos não pagos. Documentação atrasada, além de gerar uma multa de R$ 293,47, configura infração gravíssima, ou seja, o motorista perde 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Constatado que o veículo não esteja licenciado, por exemplo, se não esteja portando 2017, por várias causas, por exemplo, às vezes o do veículo está com o CLV 2016 e com todas as taxas pagas. Porém, pode haver uma multa que esteja agarrando o veículo. Então, isso aí, enquanto não for quitada essa multa, o documento 2017 não será liberado. Nesse ano, por exemplo, se for quitar, vai se liberar já o 2018. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, já pode ser quitado. O pagamento em cota única, com desconto de 3%, pode ser feito até dia 16 de janeiro, de acordo com os finais de placa. Para quem optar pelo parcelamento, o prazo final é até dia 21 de março. A frota total de veículos automotores de Uberlândia é de 418.752, sendo tributável 402.292. A previsão de receita com a arrecadação dos impostos é de mais de 256 milhões de reais, repartidos entre município, estado e União. Quem paga todos os impostos do veículo, incluindo IPVA, DPVAT e licenciamento, nas datas previstas, tem bônus de mais 3%, além do desconto do pagamento em cota única. Mas isso só vale se a quitação dos impostos for referente ao mesmo veículo e se for feito em dia por 2 anos consecutivos. A escala de vencimentos do IPVA 2018 iniciou-se no dia 10, com o vencimento do IPVA dos veículos com finais de placa 1 e 2. Prazo esse para pagamento em cota única com desconto de 3% ou da primeira parcela. Esse vencimento, essa escala, se estende até o dia 16 de janeiro, quando vence o IPVA dos veículos com finais de placa 9 e 0. Para os contribuintes que optaram pelo parcelamento, ele deve realizar a segunda parcela no mês de fevereiro e a terceira no mês de março, sempre obedecendo os dias de acordo com a escala de vencimentos. Vale lembrar ainda que o contribuinte não recebe boleto em casa. O contribuinte que deseja realizar o pagamento do IPVA, ele pode se dirigir a um dos bancos autorizados, inclusive caixas lotéricas, munidos apenas do RENAVAN, que já consta no documento do seu veículo. Não há necessidade de impressão de guias, mas caso ele optar pela guia,
ele pode acessar o site da Receita Estadual, que é o fazenda.mg.gov.br, e imprimir a guia sem qualquer custo. A gente sempre alerta que a Receita Estadual não encaminha boletos para o contribuinte, quer seja por e-mail ou pelos correios. Caso ele receba qualquer guia dessa forma, ele deve desconsiderar, porque isso seria uma fraude. É importante alertar que o comprovante de pagamento das taxas não vale como documento do veículo. O tenente orienta que o motorista fique de olho caso tenha efetuado todos os pagamentos e o documento não tenha chegado na data prevista. Esses comprovantes não são necessários conduzidos com o condutor, porque nós não exigimos isso. O que é exigido somente é o CRLV do ano do exercício, no caso nosso, atualmente será o 2017, até que o Detran espeça a portaria que dando prazo para apresentação 2018, então até lá será exigido somente o documento CRLV 2017 no original. Para consultar as datas de vencimento do IPVA de acordo com o final da placa, basta acessar o site www.fazenda.mg.gov.br. E um lembrete importante, quem não pode pagar o IPVA parcelado em 3 vezes, agora tem a opção de estender o pagamento por meio do cartão de crédito. Mas vale lembrar que a operação está sujeita a juros referentes a esta forma de quitação. O Detran de Minas Gerais divulgou os postos de atendimento no estado que vão negociar, além do IPVA, outras taxas e também multas. Os eleitores de Uberlândia têm menos de um mês para fazer o recadastramento biométrico. A biometria é obrigatória para poder votar nas eleições de 2018 aqui na cidade. E quem passar do prazo para revisão tem o título cancelado. Filas que ultrapassam o portão de entrada. Desde o início do ano, é assim a rotina todos os dias no TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Uberlândia. Muita gente veio fazer o recadastramento biométrico, projeto de identificação do eleitor que a partir desse ano é obrigatório. O prazo para fazer essa revisão é 9 de fevereiro. João fez logo o agendamento, pois ficou com receio do título de eleitor ser cancelado caso perdesse o prazo. O estudante acredita que o novo processo vai causar impactos nestas eleições. Talvez fique mais prático, né? Mas a maior importância que eu vi no caso foi não bloquear o título de eleitor, já que é ano eleitoral, né? Então é sempre importante votar e exercer nosso papel de cidadão, né? A chefe de cartório esclarece que todos os eleitores de Uberlândia precisam comparecer ao TRE. Aqueles eleitores que não fizeram o recadastramento, o título vai ser cancelado. Com o recadastramento, com a biometria, é impossível que um eleitor vote pelo outro. Então, o que a gente está mais focando nesse momento é a segurança no voto. De acordo com o TRE de Minas Gerais, 33% dos mais de 490 mil eleitores de Uberlândia ainda não fizeram a biometria. Quem tem residência aqui, mas vota em outra cidade, precisa ver como é a situação do local onde vota para confirmar a necessidade de fazer o recadastramento. Já para os eleitores de Uberlândia que estão fora, também é preciso fazer a atualização. É importante que esse eleitor procure o cartório eleitoral de sua cidade, onde que ele mora atualmente, e faça a transferência. Porque provavelmente ele não vai comparecer aqui em Uberlândia para fazer o recadastramento, porque ele não mora mais aqui. E o seu título vai ser cancelado. Então, antes que isso aconteça, é importante que ele procure o cartório eleitoral de sua cidade, onde mora, e faça lá a transferência de sua inscrição para lá. Para fazer o recadastramento, é necessário levar um documento com foto, comprovante de residência e o título de eleitor antigo. Esta é a segunda vez que o Leonardo veio ao TRE para fazer a biometria. Vai ser eficiência, mais rápido, mais seguro os votos da gente. Márcia diz que aproximadamente 1.400 pessoas por dia têm passado pelo TRE. Com a alta demanda, o sistema fica sobrecarregado, o que pode atrasar o atendimento. Por isso, é importante lembrar que o eleitor pode fazer o agendamento prévio pelo site. Tem que fazer o agendamento, né? Agendamento pelo site do TRE de Minas. Aí ele fazendo agendamento, ele comparece no cartório eleitoral e vai ser atendido, né? Quem está agendado geralmente não demora muito. É no máximo de 20 a 30 minutos, né? Todo o processo, né? Que o processo é um pouco, é grande o processo, porque tem coleta de foto, coleta de biometria, então leva de 20 a 30 minutos. Feito isso, ele já sai daqui com o título na mão.
Nos finais de semana dos dias 20, 21, 27 e 28 de janeiro e 3 e 4 de fevereiro, das 9 da manhã à 1 da tarde, o Tribunal Eleitoral Regional de Uberlândia vai realizar mutirões para atender quem precisa fazer o recadastramento biométrico. O agendamento pode ser feito pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. O TVU Notícias vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Quando o assunto é alimentação, é importante ter hábitos saudáveis. Um deles é escolher bem os alimentos. A dica dos especialistas é manter uma dieta equilibrada. Tassiana não come carne. Ela não sabe dizer quando começou a ser vegetariana, porque desde criança costumava deixar de lado esse alimento, mesmo que os pais oferecessem. Para ter certeza de que tem uma dieta equilibrada com os nutrientes necessários, mesmo sem comer carne, ela toma alguns cuidados. Eu tento comer bastante ovo, também tenho acompanhamento com a nutricionista, faço os exames para ver se não está faltando nenhum tipo de vitamina, né, proveniente de proteína e tudo mais, mas até então nunca tive nenhum problema. E por também ser desde criança, eu imagino assim que não teve uma queda, né, na minha alimentação. Então sempre já foi uma coisa assim bem natural. Então hoje eu me sinto bem adaptada em relação a isso, nunca tive nenhum tipo de problema. De acordo com essa nutricionista, a recomendação para quem tem uma dieta como a da Tassiana é comer diversos tipos de alimentos. Assim como toda dieta, a vegetariana e a vegana exigem alguns cuidados para que não faltem nutrientes. Importante, independente dos casos, é que a dieta seja bastante variada, porque é muito comum que às vezes o indivíduo assume uma dieta vegetariana, só que ele não tem uma variedade, ele não come vegetais em variedade, não come oleaginosas, as castanhas em variedade. Então é muito importante que em todas as refeições nós conseguimos alcançar variedade e quantidade, para que a gente diminua os riscos de carência. As carências podem ser de ferro, zinco, vitamina B12 e alguns ácidos graxos essenciais, dependendo do quão não variada é essa dieta, e aminoácidos. Então, quanto mais variada, menores as possibilidades de carência. O costume de observar sempre o que come faz parte da rotina da Tassiana. Todos os dias, a técnica administrativa leva uma marmita para o trabalho. Ela mesma gosta de preparar. Esse é um jeito de se manter organizada. Me permite controlar minha alimentação, pelo menos na minha rotina, né? E aí, nos finais de semana, à noite, eu já fico um pouco mais tranquila de comer outras coisas, né? De ir em lugar diferente. Mas no dia a dia, eu tento sempre manter a rotina da marmita, porque eu consigo controlar, comer as quantidades certas. Tassiana guarda a marmita em uma sacola térmica com gelo no fundo. Essa é uma recomendação. Seja na geladeira ou num recipiente que consegue manter temperatura, o alimento deve ser guardado em local resfriado. Depois de 2 horas fora da geladeira, já existe um risco grande de contaminação microbiológica, então não vale a pena consumir. Por isso é muito importante que quem carrega a marmita tenha um lugar para colocar na geladeira e sempre reaquecer depois. Na hora de preparar a marmita ou mesmo o prato do almoço, é importante prestar atenção em algumas coisas. Depois de 2 horas fora da geladeira, já existe um risco grande de contaminação microbiológica, então não vale a pena consumir. Por isso é muito importante que quem carrega a marmita tenha um lugar para colocar na geladeira e sempre reaquecer depois. A nutricionista lembra ainda que é interessante cada um observar a rotina de vida. Assim é possível planejar o que comer. Dependendo dos objetivos, imagina assim, um diabético. Eu não posso misturar muitos carboidratos, tenho que caprichar mais na salada, não posso esquecer o azeite. E um indivíduo que vai trabalhar mais o dia todo pesado, às vezes eu preciso aumentar um pouquinho a porção do arroz com feijão,
aumentar um pouquinho a porção da carne. Já quem vai trabalhar na frente do computador, se eu aumentar muito as quantidades de gordura da marmita, uma comida feita com mais óleo, muito arroz, ele pode ter sonolência no trabalho. Então é muito importante, ou quem trabalha assim, às vezes em máquinas, operação de máquinas, é importante que eu tome esse cuidado. Tassiana trabalha em ambiente de escritório, mas tem um cuidado que é recomendado independentemente do trabalho ou rotina de cada um. Buscar conhecer a origem e a forma como são preparados os alimentos. E trazer marmita de casa pode ser uma boa opção. Nem sempre a gente controla o preparo da alimentação na rua, né? Em casa a gente controla a quantidade de óleo, a quantidade de sal. Então, isso eu consigo fazer em casa. E agora um recado para quem almoça no restaurante universitário do Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia. O RU tem novidade. Ao invés de 2 pistas, são 4, que devem funcionar em esquema de self-service. A mudança tem o objetivo não só de promover melhorias no atendimento, mas de reduzir as filas de espera. Agora, o RU do campus Santa Mônica tem 2 pistas bilaterais, uma em cada portaria. Além disso, a própria pessoa serve a comida, somente a carne e a opção principal do cardápio vegetariano são porcionadas. Segundo o diretor da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, essa mudança já foi implementada em outros campi da UFO, como o Moarama. Nós tivemos um aumento na fluidez de entrada e diminuição no desperdício. Então, como foi prometido, a gente vai inaugurar agora em janeiro, já inaugurou inclusive, as 2 pistas no RU do Santa Mônica, e o que a gente espera é que diminua o tempo de espera na fila e que também tenha esse benefício da diminuição do desperdício de alimentos. Esta nutricionista diz que todo o cardápio do RU é pensado em conjunto. O cardápio ele é elaborado pela equipe técnica de nutricionistas da divisão de restaurantes universitários e ele é estipulado em contrato com a empresa terceirizada que presta serviços de produção, transporte e distribuição dessas refeições. Esse cardápio ele foi elaborado tendo como referência o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas para Adultos. Ele tem como base uma dieta de 2.000 calorias, sendo que as refeições principais, ou seja, o almoço e o jantar, contêm em cerca de 600 a 800 calorias cada, e o de jejum, no caso o café da manhã, servido apenas para bolsistas, entre 300 a 400 calorias. Em 2016 foram servidas aproximadamente 940 mil refeições em todos os restaurantes universitários da Universidade Federal de Uberlândia. No ano passado, este número aumentou para mais de 1 milhão e a expectativa é de que esse número cresça ainda mais. Agora, a proposta é implementar as pistas bilaterais no campus da UFO em Tuiutaba. Cláudio relembra que o estudante da universidade tem direito à bolsa também para acesso aos restaurantes universitários. Pode procurar o setor de ADIASE, que fica no bloco 3E, que eles podem passar todas as informações com relação à documentação para a solicitação de bolsa alimentação, mas os alunos que não têm o direito da bolsa alimentação também almoçam no RU com o subsídio da UF para garantir o preço acessível a todos. E só lembrando que nas férias, até o início do semestre letivo, dia 12 de março, os restaurantes universitários, exceto do Campus Glória, estão servindo almoço de segunda a sexta-feira. Quer saber como ficam as temperaturas no sábado em Uberlândia e outras cidades da região? Confira no quadro Previsão do Tempo. Em Uberlândia, a previsão é de sol entre nuvens com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura pode variar entre 18 e 27 graus. Deve chover também em Patos de Minas. A temperatura mínima é de 18 e máxima de 27 graus. Previsão de chuva com trovoadas em Ituiutaba. A mínima é de 20 e máxima não deve passar de 32 graus. Monte Carmelo amanhece nublada e tem previsão de chuva ao longo do dia. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 19 graus e máxima de 31. Em Monte Alegre de Minas, a probabilidade de chuva é de 80%. O sábado vai apresentar temperatura mínima de 19 e máxima de 31 graus. O jornal vai para um rápido intervalo e volta já.
secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais, Ângelo Osvaldo, anunciou novidades para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura em 2018. Confira. Nós vamos ter aí uma nova lei estadual de incentivo e fomento à cultura. A Assembleia Legislativa debateu amplamente, inclusive em fóruns regionais, a questão da lei estadual de incentivo e fomento à cultura, já aprovou o documento e o governador Fernando Pimentel vai sancionar essa lei dentro de alguns dias, agora no início de 2018, e isso vai permitir um trabalho excepcional no ano de 2018. Nós vamos ter mais facilidade de acesso aos patrocínios e também ao Fundo Estadual de Cultura, que vai ser robustecido por um mecanismo introduzido na legislação. Com isso, nós vamos ter mais facilidade de atender a todas as regiões do Estado, nós vamos descentralizar esses recursos que ficavam quase concentrados na região metropolitana de Belo Horizonte ou até na própria capital. Nós vamos conseguir que haja um maior número de acesso aos recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e do Fundo Estadual de Cultura em todas as regiões de Minas Gerais. Já sabe o que vai fazer no fim de semana? Confira as dicas da Agenda Cultural. Você gosta de visitar feiras livres? O que não faltam são opções em várias partes da cidade. No sábado de manhã tem feira livre nos bairros Jardim Brasília, Laranjeiras, Liberdade, Tabajaras, Santa Mônica e São Jorge. E no período da tarde nos bairros Minas Gerais, São Jorge, Cruzeiro do Sul, Jardim das Palmeiras, Tocantins e Monte Hebron. Domingo também é dia de feira, mas elas acontecem apenas no turno matutino. Você pode encontrar feiras livres nos bairros Canaã, Luizote de Freitas, Morumbi, Nossa Senhora das Graças, Aparecida, Granada, Shopping Parque, Planalto e Pequis 2. Quem ainda não conferiu as exposições no Museu Universitário de Arte, ainda dá tempo. É possível conhecer o trabalho Corpos Indóceis, assinado por Paulo Augusto. A artista Andressa Boel apresenta a exposição Praça Citeótica. Tem ainda Senhor Joaquim, que faz parte dos trabalhos da série Tarjas, da artista Thaís Valadares. O Museu Universitário de Arte, MUNA, está localizado na Praça Cícero Macedo, número 309, bairro Fundinho. A entrada é de graça. Este ano, a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, Empregos e Salários, CACES, da Universidade Federal de Uberlândia, passa por reestruturação. Para saber mais sobre as mudanças, eu converso com a presidente da comissão, Louane Camargos. Louane, bem-vinda ao TV1 Notícias, boa noite. Muito obrigada, boa noite a todos os telespectadores também. Louane, vamos explicar primeiro para o público que nos assiste o que é essa comissão, a CACES. Então, a CACES ela é uma comissão que foi criada em 2009 na Universidade Federal de Uberlândia. A sigla significa Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, Empregos e Salários. Ela atua na universidade em alguns temas específicos que foram definidos por uma portaria do reitor, do magnífico reitor, a portaria número 1171 de 2017. Quais são algumas áreas de atuação dessa comissão? Então, as áreas de atuação da Comissão Permanente são cumprimento do regime de dedicação exclusiva, a questão da acumulação de cargo público, compatibilidade de jornada, seja com vínculos públicos ou vínculos privados, a vedação de atuação como sócio-administrador ou gerente de sociedade privada pelo servidor público e também a vedação do exercício de comércio. São esses os temas principais. Um dos temas que geram dúvidas é essa questão da dedicação exclusiva. Quem se enquadra nesse regime de trabalho, o que ele pode ou não fazer? No caso do docente, por exemplo. Então, primeiro a gente tem que deixar claro que o regime de dedicação exclusiva, ele é um regime aplicado para os docentes, Então, no caso dos técnicos administrativos, não tem esse tipo de regime previsto.
Para os docentes, são 3 as hipóteses. Ou o docente vai ser na instituição 20 horas, ou 40 horas, ou 40 horas com dedicação exclusiva. Se ele estiver no regime de dedicação exclusiva, fica vedado a ele, por lei, o exercício de qualquer atividade remunerada, né, fora da instituição. Salvo algumas hipóteses específicas previstas na lei da carreira, né, que é a 12772, que trazem hipóteses em que ele pode desempenhar outras funções e ter remuneração. Aí são casos bem específicos, né, que estão detalhados no artigo 21 dessa lei, e o que não tiver previsto nesse artigo, ele não pode exercer. É comum também, no caso dos docentes, às vezes, além da docência, ter um outro cargo. Como fica também o acúmulo de cargos? Então, no caso de um docente, né, que não seja dedicação exclusiva, porque se ele for, ele já não poderia ter nenhum outro cargo. Então, se ele não é dedicação exclusiva, a lei, né, prevê especificamente na Constituição Federal uma hipótese de acumulação de outro vínculo, que seria o quê? O de 2 vínculos de docente. Então, ele já tem um vínculo de docente aqui na instituição, poderia ter mais outro fora. Só que, para isso, a gente tem uma limitação, que é a compatibilidade horária, né? E a gente tem uma regulamentação, um parecer, né, que nos vincula, falando que a limitação de jornada semanal são 60 horas. Então, se o docente for 40 horas na instituição, ele poderia ser mais 20 horas em um outro vínculo de docente, né? Respeitando sempre isso. E, claro, respeitando o cumprimento da jornada na instituição também. No caso, o docente poderia, por exemplo, além de dar aulas, ser coordenador de um curso, uma unidade, coordenador, tutor de algum PET, entre essas questões? Então, aí é um pouco diferente. Assim, você fala coordenador na própria instituição? Sim, por exemplo, em uma unidade acadêmica. Então, aí se a gente está falando de coordenação na própria instituição, ele é docente da UFO e é coordenador ou diretor da unidade dele, aí não é uma questão de acumulação de cargo público, que ele vai estar fazendo isso no próprio cargo que ele já tem na instituição. Então, como docente, ele vai estar exercendo, né, uma função administrativa. Então, é naquele cargo que ele já tem aqui, não é um acúmulo, não. Os servidores que querem ter orientações com a comissão, pedir ajuda, como é possível? Então, a gente fica à disposição, porque são vários os assuntos tratados pela comissão. Por exemplo, uma questão que é muito importante, que é a questão da vedação para todo servidor público federal, de atuar como administrador de empresa privada, de praticar o comércio, né? Isso é um tema abordado pela comissão. Então, assim, são assuntos importantes que a comissão trata, previstos na lei, caso o servidor pratique esses delitos administrativos, a penalidade de demissão. Então, são assuntos bem sérios. Então, a gente deixa mesmo à disposição do servidor para que ele nos procure pelo telefone 3239-4654 ou mesmo pelo e-mail, né, cassis@reito.ufo.br, e também pode nos procurar pessoalmente no bloco 3P, sala 103, né, o bloco da reitoria, para que ele tire dúvidas antes de praticar qualquer conduta. Porque, assim, uma vez que ele pratica, a administração tem o dever de apurar qualquer irregularidade, né, e caso seja comprovado, ele pode sofrer penalidades muito severas. Então, a gente está no intuito mesmo de esclarecer, de fazer uma prevenção, para que o servidor não pratique nenhuma dessas infrações. Ok, muito obrigada pelas informações, Louane. Eu que te agradeço, viu? Boa noite a todos. O TVU Notícias de hoje termina agora. Boa noite e um ótimo fim de semana.